Conservando o Poder, esta é a lição número 10 da classe de juvenis. Para esta aula, os hinos sugeridos são 328, 409 e 577. Conservar o poder. Sim, se nós não conservarmos o poder que o Senhor nos dá, nós o perderemos. E como é que nós fazemos para conservar este poder? Fique aqui comigo que você saberá e eu também vou te dar a resposta da hora da revisão. A renovação espiritual na vida do crente. Na nova aliança, ou seja, desde Jesus até o tempo em que estamos vivendo, temos a responsabilidade de manter aceso o fogo do Espírito em nossas vidas. Para manter o fogo do Espírito Santo vivo em nossas vidas, nós devemos ser obedientes e não desobedientes ao Senhor. Nós devemos também nos afastar do pecado. O fogo do Espírito Santo deve estar dentro de nós. E como fazemos para de fato não deixar este fogo se apagar? Porque na verdade algumas pessoas, mesmo batizadas com o Espírito Santo, tendo os dons espirituais, mesmo tendo o fruto do Espírito, por uma razão ou outra, acaba se afastando da fé por inúmeras razões. Então essas pessoas que se afastam do Senhor, elas perdem o poder. Por que perderam o poder? Porque não conservaram o poder do Senhor. E como todos nós somos falhos diante de Deus, é possível que uma hora ou outra nós vamos falhar na nossa fé, nós vamos duvidar da fé, nós não teremos um pouco de receio disso ou daquilo, mas a verdade é que uma vez que Deus deu, Deus não tira. O que acontece é que quando nós afastamos da presença, ou somos desobedientes, o que acontece? O poder para de atuar. Mas uma vez que a pessoa volta na presença do Senhor, o poder volta automaticamente também. É claro, desde que a pessoa esteja verdadeiramente com seu coração voltado para o Senhor. Mas o ponto é que nessa nova aliança, o Senhor Jesus nos deu poder para expulsar demônios, para falar novas línguas, para curar enfermos. Então, quando nós estamos dentro da presença do Senhor, nós verdadeiramente temos o poder de Deus. O Espírito Santo opera em nós a renovação diária. O Espírito Santo nos alimenta mediante a palavra de Deus. Devemos alimentar a nossa alma com o pão do céu a cada dia, assim como o povo era alimentado por Deus no deserto, recebendo o maná a cada manhã. Deus tem reservado uma porção diária especial para nós na sua palavra. Nós tomamos café todos os dias, né? O pãozinho de manhã é sagrado, né? Cá para nós. Pãozinho com manteiga. E por favor, não use margarina, né? Margarina faz mal para a saúde. E faz muito mal. Algumas influências, né? Algumas pessoas até dizem que a margarina faz bem, mas isso não é verdade. E absolutamente qualquer tipo de margarina é prejudicial à saúde. A manteiga, ela é muito melhor. E um pãozinho com manteiga logo de manhã, quentinho, é uma maravilha. Por quê? Porque alimenta o nosso corpo. E o que alimenta a nossa alma nesse sentido? A palavra de Deus. A palavra de Deus contém para nós um alimento divino, um alimento para a nossa alma, ainda que por uma razão ou outra nós venhamos estar com fome, né, no físico, mas pelo menos a nossa alma está saciada. Por quê? Porque meditamos na palavra do Senhor, colocamos a palavra do Senhor em nosso coração e certamente nós iremos aplicar a palavra em nossa vida. E por isso, este é a nossa porção diária do Espírito Santo, da presença do Senhor. Então o Espírito Santo ele nos alimenta mediante a palavra de Deus. Conforme você lê a palavra, medita na palavra, sua fé aumenta. Você fica alimentado, a sua alma alimenta-se da palavra. O Espírito nos leva a buscar Deus em oração. É a oração que nos leva até o trono da graça, onde recebemos ajuda divina nos momentos mais difíceis. A oração, ela vai caminhar por toda a vida de um cristão. Uma pessoa cristã vai por toda a vida ouvirá por duas situações principais: oração e santificação. Entre tantas outras, renúncia, fé, entre tantas outras situações.
Quando o Espírito, quando está em nós, ele realmente está dentro de nós, nós temos de fato o Espírito Santo, nós temos necessidade de orar. E a oração, ela não precisa necessariamente ser aquelas orações extensas. É verdade que algumas pessoas oram horas. São pessoas que verdadeiramente têm uma intimidade com o Senhor que é fora do normal. Pessoas, eu tenho um amigo que ele ora 3, 4 horas a fio e vai embora. Ora demais, ora muito. Tem pessoas que são assim. No entanto, isso é bom, isso não é ruim não, isso é bom. Entretanto, também não é por muito orar. Vale, na verdade, o coração quebrantado. Às vezes as pessoas estão orando 2, 3 horas, mas não estão com o coração quebrantado, não está arrependido, não está verdadeiramente buscando o Senhor. Mas quando nós estamos com o nosso coração voltado para o Senhor muda o quadro da nossa vida segundo a vontade dele. Então, quando o Espírito Santo está dentro de nós, o que nós queremos, na verdade, é ter intimidade com Deus, é conversar com Deus. E o que é uma conversa com Deus? É oração. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você ora, você está falando com Deus. Então, quando você começa a ter uma vida de oração, você começa a ter intimidade com o Senhor. É aquela velha dinâmica que eu falo aqui sempre, né? Quando você tem... Como é que você sabe que você tem muita intimidade com uma pessoa? Quando você conversa muito com essa pessoa, você tem muita intimidade com ela. E a oração é assim, quanto mais a pessoa ora, mais intimidade com Deus ela tem. É assim que nós devemos fazer também, continuar com a nossa vida de oração. O crente como habitação do Espírito Santo. As orações de Paulo que subiam a favor dos crentes, em geral, iam muito além dos pedidos simples que normalmente fazemos. Não se prendia tanto aos fatos desta vida, mas buscava para o povo de Deus uma vida de profundidade espiritual, desejando que os crentes alcançassem um grau de compreensão bem elevado das coisas de Deus. Veja que sim, nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos dê algo. É natural. Mas a oração de Paulo era diferente. Por quê? Porque ele orava para que as pessoas ali tivessem uma profundidade espiritual. Por quê? Porque o que adianta nós orarmos para termos aquele celular top, né? Como diz o povo aí, mas não temos comunhão com o Senhor, não entendemos a profundidade da palavra, não entendemos a profundidade da vida espiritual. De que vai adiantar? Teremos um super celular ou uma outra coisa, mas comunhão com Deus que é bom, nada. Então é claro, o que nós podemos para essa situação? Ter um celular top e ter uma vida espiritual profunda. Então a oração de Paulo era assim, tinha assim aquela questão de pedir as coisas simples da vida, né, as questões da vida, mas principalmente sobre a questão da profundidade espiritual, para que os crentes alcançassem uma compreensão das coisas de Deus, tendo em vista que hoje, quantas pessoas entendem de tudo, né? Inclusive de celular, de rede social, mas não entendem nada da palavra de Deus. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que na verdade não entendem absolutamente nada da palavra. Até vivem na igreja, né? Vai aos cultos e tudo, mas na verdade não entendem absolutamente nada. Por quê? Porque não tem comunhão com o Senhor, não ora ao Senhor, não medita na sua palavra. Busca por outras coisas, outras situações são prioridades para ele, então essa pessoa não tem como ter uma profundidade espiritual. E aquela pessoa que tem profundidade espiritual e entende as coisas de Deus, o que acontece? Ela é uma pessoa abençoada. Por quê? Porque é uma pessoa que não vai ser enganada, é uma pessoa que está fundamentada em Cristo, que é a rocha, é uma pessoa que será sempre uma bênção para todas as pessoas. E além de tudo isso, é aquela pessoa que o Senhor vai olhar diferente. Quando essa pessoa pedir algo para o Senhor dará. Por quê? Porque tem comunhão com Ele. Porque tem uma vida de fé, uma vida de renúncia, uma vida de profundidade espiritual, que entende as coisas de Deus. Haja vista que por qualquer situação, eu vou te dar um exemplo prático. Atualmente, infelizmente, está acontecendo uma guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E o que as pessoas estão dizendo dentro da igreja? Que isso é uma profecia, por que é isso e por que é aquilo, mas a pessoa que tem um entendimento espiritual sabe o que a palavra diz sobre isso, que haverá guerras e rumores de guerra. Então o que está acontecendo hoje lá em Israel
é só uma consequência do que Jesus já falou há muito tempo, que haveria guerras e rumores de guerra, assim como está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Então as pessoas não entram em desespero, porque muito cristão hoje está entrando em desespero. Tem alguns até que chegam a dizer: uau, estamos vivendo a grande tribulação, muita guerra. Grande tribulação sem arrebatamento? É só ler a palavra. Então, como você tem uma pessoa que é participante da escola bíblica dominical, que tem uma vida de oração e tem uma profundidade espiritual, apesar da pouca idade que você não é enganado por essas coisas. Muitas vezes tem até esses vídeos, né, que aparecem, que um anjo aparece não sei aonde para dar um livramento a não sei quem, e as pessoas acreditam nesse negócio. O anjo a gente só vê o anjo se ele nos deixar vê-lo, o que não é o caso. Os anjos são invisíveis, eles só se apresentam para nós se ele tiver uma mensagem para nós. Ele não vai aparecer por acaso no céu por nada. Se ele apareceu para você, é porque ele tem uma mensagem para você. Então, quando a pessoa tem verdadeiramente a habitação do Espírito Santo, uma pessoa que tem ali o entendimento da palavra, ele não é levado por essas situações, essas circunstâncias. E quando uma pessoa vem com uma heresia, a pessoa também identifica imediatamente que se trata de uma heresia e não é enganada. Por quê? Porque tem uma vida espiritual com profundidade. Aprofundados em amor. Às vezes damos tanta importância a alguns aspectos da vida cristã e negligenciamos o amor, quando Jesus disse que este é o primeiro mandamento. É verdade que quando você acorda, possivelmente a primeira coisa que você pega é no seu celular, é muito provável. Então, você, por conta disso, você dá muito valor ao seu celular, e sim, ele tem o seu valor, é verdade. Mas você precisa compreender que o amor está em primeiro lugar. Você não pode, te dar um exemplo bem prático, o que vale mais? O teu celular ou a sua mãe? Ou o seu pai? Ou o seu irmão ou a sua irmã? O que vale mais? Ou o seu professor de escola bíblica dominical? Ou o seu pastor? Ou o seu amigo, o seu vizinho, o seu professor lá da sua escola? O amor, nós precisamos priorizar o amor, apesar que é algo difícil, não é uma tarefa fácil. Nós não podemos aqui falar de uma situação, é muito fácil. Não, não é. Por quê? Porque quando você, por exemplo, tem uma pessoa perto da sua casa, por exemplo, que tem uma diferença com você, que não vai muito com você, e essa pessoa está numa situação difícil, o que você pensa na primeira vez? Eu nem chego nem perto dessa pessoa, não fala comigo, não gosta de mim, deixa isso para lá. Não é assim? Mas como é o amor? O amor faz o quê? Apesar dessa pessoa ter diferença comigo, apesar dessa pessoa não gostar de mim, eu vou estender a mão porque eu posso ajudar. Então você vai lá e ajuda. O que é isso? Isso é amor, isso é viver o amor na prática. Porque o amor não é somente para aquelas pessoas que são nossos parentes, né? Familiares, parentes, amigos mais chegados, melhores amigos, pastor, professor da escola bíblica dominical. Não é só isso não. O amor lhe abrange a todas as pessoas, inclusive aquela pessoa que não gosta de você. Inclusive eu vou te falar algo bastante interessante, que é a respeito de que nós devemos ter paz com todos, como diz lá os Hebreus 12:14. Porque, se possível for, tem paz com todos? Porque nem todos vão ter paz com você, mas você precisa ter paz com eles. E isso é muito difícil. Quando as pessoas estão contra você, mas você não está contra ninguém. Isso é muito difícil você viver isso na prática. Mas é exatamente para isso que o Senhor Jesus nos chamou, para que ainda que as pessoas venham ter diferença para conosco, nós não devemos ter diferença para com elas. Nós devemos continuar na nossa essência. E qual é a essência do Evangelho? É o amor. Então nós devemos viver o amor na prática. O maior resultado de ser habitação do Espírito. Quando somos moradas do Espírito Santo e zelamos pelo templo no qual ele habita, o amor será o maior fruto desta morada. Ou seja, se eu digo que o Espírito Santo está em mim, que eu sou o templo do Espírito e não amo o próximo, eu estou mentindo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo habita verdadeiramente em nós, a nossa essência vira o quê? Amor. Nós temos amor para com o próximo. É notório a questão da vida dessa pessoa. Uma pessoa que muito provavelmente outrora era uma pessoa completamente difícil de lidar, mas agora é tão fácil, tão doce de lidar. Por quê? Porque o Espírito Santo transformou essa pessoa de uma forma tão extraordinária, porque
porque agora essa pessoa só tem amor. Lembra de Zaqueu? Saulo? Foram pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. E o que aconteceu? A essência do amor fluiu. E isso é para a nossa vida algo importante. Por quê? Porque verdadeiramente que é o maior resultado da habitação do Espírito Santo dentro de nós não é sermos batizados com o Espírito Santo, termos os dons espirituais. O maior resultado do Espírito Santo em nós é que nós agora somos pessoas amorosas, temos amor ao próximo, e isso que é o principal resultado do Espírito Santo dentro de nós. Progredindo no poder do Espírito Santo para produzir bom fruto. O próprio Jesus explicou que só produz bom fruto o galho que está ligado à árvore, de onde recebe a seiva, que é o alimento e, consequentemente, dá a condição para a produção. É muito interessante que, por mais que você tenha uma árvore na sua casa que seja muito bonita e tenha até fruto, se você cortar esse galho, aquele galho, tudo que está naquele galho morre. Era isso que Jesus estava dizendo para nós. Essa aqui é a essência. Ou seja, Jesus é a videira, ou seja, ele é a árvore principal. Tudo que precisa, nós devemos estar ligados nele. Por quê? Porque nós somos os galhos, as varas, ou seja, nossos galhos, somos nós devemos estar ligados em Cristo, que é a árvore principal. E o Espírito Santo, o que é? É a seiva, é aquilo que dá, na verdade, o poder, né? Aquilo que nos dá vida, aquilo que nos dá para que nós venhamos dar frutos. Não é isso que a Bíblia diz? Que nós devemos dar frutos e frutos bons, e o nosso fruto deve permanecer. Portanto, veja que para produzir bom fruto, como é? Eu devo estar ligado em Cristo. A pessoa que não está ligada em Cristo não consegue produzir. Jesus falou que sem mim nada podereis fazer, lá em João 15,5. Então nós devemos estar o quê? Firmados em Cristo. Este aqui é o principal ponto. Para concluir, a palavra de Deus nos exorta a mantermos o fervor do Espírito em nossas vidas. O Espírito Santo repousa sobre Jesus e em nossos dias ele está entre nós. Nós falamos muito sobre a questão do Espírito Santo como uma figura de fogo, né? O fogo do Espírito Santo, e isso é bíblico. Entretanto, existe uma questão muito interessante que nós devemos compreender. O fogo, para existir, ele precisa de 3 elementos: oxigênio, calor e combustível. E é assim também que é a nossa vida. A nossa vida deve ter oxigênio, ou seja, nós não devemos deixar que as coisas da vida nos sufoquem. Nós devemos ter oxigênio. Nós devemos ter o calor da presença do Senhor na igreja. Nós devemos estar sempre buscando o calor, né? O calor humano das pessoas também. Estamos sempre vivos. E qual é o nosso combustível? É a palavra de Deus. Se nós agirmos dessa maneira, o que acontece? O fogo do Espírito Santo dentro de nós não se apagará, e assim nós estaremos mantendo, né, conservando o poder dentro de nós, né? Conservando o poder do Espírito Santo em nós. Então que nós venhamos ter esse discernimento e compreender que assim como o fogo material precisa de 3 elementos, nós também precisamos de 3 elementos para que o Espírito Santo dentro de nós continue aceso. Hora da revisão. Número 1. Os sacerdotes eram os responsáveis por manter o fogo aceso na casa do Senhor. Número 2. Devemos evitar e renunciar tudo o que diminui e por fim apaga esse santo fogo, a fim de conservarmos o poder do Espírito em nós. Número 3. Quando abrimos as Escrituras com um coração desejoso de ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo aplica a palavra aos nossos corações. Número 4. Jesus, como homem, deixou-nos o exemplo de uma vida de oração. Marcos capítulo 1, versículo 35. Número 5. Não é possível alguém ser templo de Deus e ao mesmo tempo ser uma pessoa que guarda raiva do próximo. Nós não devemos ter esse negócio de raiva do próximo, ter ressentimentos, mágoas. É claro que em algumas situações, uma situação ou outra haverá uma diferença, haverá situações, mas nós, como somos pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, nós devemos nos consertar uns para com os outros, até porque que aquele que não perdoa não é perdoado. Uma vez que a pessoa não é perdoada, lá em Mateus 6,15, né, fala sobre isso.
então de maneira nenhuma entrará nos reinos dos céus. Então nós devemos perdoar uns aos outros. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue conservando o poder para a sua vida, para a edificação da sua vida e para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!